Boa tarde, pessoal. Nesse vídeo, gente, eu vou estar mostrando para vocês como que nós podemos criar uma rede sem fio no Packet Tracer, né? Então, como que eu configuro um Access Point e como que eu configuro um cliente, né? Um hospedeiro sem fio dentro desta rede, né? Bom, eu estou utilizando aqui o meu desktop. Estou utilizando um outro microfone. Eu fiz alguns testes aqui. Eu acredito que o áudio esteja melhor, né? Bom, então eu vou abrir aqui o Packet Tracer. Aqui o usuário convidado, guest login. Aguardar um pouquinho, ele vai me redirecionar para uma página aqui de acesso. Eu não vou querer isso, eu vou esperar. Só um detalhe, gente. Essa versão do Packet Tracer que eu estou usando é a mais nova, é a 7.0. Só um parênteses aqui, né? O layout dela é a mesma coisa, não vai ter tanta diferença aí da versão que vocês podem estar utilizando, né? O que eu achei interessante aqui nessa versão do Packet Tracer é que ela já está preparada para lidar com os dispositivos de internet das coisas, né? Então, além aqui dos dispositivos habituais que a gente está aprendendo em aula, aqui na parte ele tem um menuzinho novo, né, chamado Components, e aqui não é nesse daqui, se eu não, miscelâneos, não, esses componentes mesmo. Aqui embaixo, então, na hora que eu clico aqui no menu, ele vai aparecer aqui para mim, né? Boards, placas, atuadores e sensores, né? Então aqui eu vou ter aqui diversos sensores que posso estar utilizando, diversos atuadores, né? Então um LCD, um LED, um motor, um speaker, né? Um alto-falante. Aqui sensores de umidade, vamos lá, sensor de movimento, sensor de foto, potenciômetro, né? Sensor de fumaça, de som, de temperatura. Então eu ainda não cheguei a ver, né, a construir alguma coisa com isso, mas eu achei muito interessante, né? Quem sabe futuramente aí a gente não faz uma simulação com esses componentes aqui no Packet Tracer, né? Bom, pessoal, mas voltando aqui pro assunto da aula, né? Então aqui a gente vai estar construindo uma rede com um Access Point, né, e um hospedeiro sem fio, né? Então aqui no menuzinho dos itens nós vamos procurar aqui por Wireless Devices, né, ou dispositivos wireless, aí se vocês estiverem usando a versão em português. Aqui dentro ele vai mostrar uma série de dispositivos que eu posso estar utilizando, né? A princípio a gente vai estar utilizando esse primeiro, que é um Access Point genérico, tá? Então eu tenho 3 Access Points genéricos aqui. O que vai mudar é o padrão que eles vão estar utilizando. A princípio a gente vai estar pegando esse primeiro. Só que eu queria deixar um parênteses aí em relação a esse Access Point aqui que eu estou sinalizando com o mouse, né? O WRT300N. Esse Access Point ele também vai atuar como roteador. Então ele é muito semelhante ao que a gente tem lá em casa, né? Então todos os menus de configuração desse Access Point vai ser exatamente a mesma coisa que eu tenho nos roteadores nos roteadores Access Point que eu vou ter dentro da minha casa, né? Ou em um escritório pequeno. Futuramente a gente vai fazer algum exercício com esse Access Point também, tá? Mas a princípio aqui eu vou excluir ele aqui. A princípio a gente vai estar utilizando então esse Access Point, tá? Então o objetivo aqui nosso vai ser fazer um dispositivo, um computador, um desktop conectado a um switch. Então vamos
achar o switch aqui. Switch. Então, esse desktop vai ficar conectado ao switch. Então, da maneira que nós aprendemos aqui, Fast Ethernet, conectado a uma interface aqui, Fast Ethernet, né? Então, esse computador vai ter que conversar, né? Ele vai fazer uma rede com um laptop, tá? E esse laptop ele vai estar conectado ao Access Point, e o Access Point, por sua vez, vai estar conectado ao switch, né? Então, do Access Point, do laptop, do notebook até o Access Point, a rede ela vai ser aqui, o meio físico vai ser wireless. Do Access Point até o switch, até o computador, até o desktop, essa rede vai ser cabeada, né? Bom, então vamos lá. Então vamos conectar o Access Point no switch. Então nós vamos escolher aqui o cabo direto. Vamos escolher aqui a porta 0 e aqui no switch a porta 2, tá? Então, lembrando que o switch e o Access Point são equipamentos diferentes, tá? Do ponto de vista do switch, o Access Point ele vai lidar ali como um dispositivo final, né? Apesar de ele não ser necessariamente um dispositivo final aqui como um laptop ou como um desktop, né? Mas do ponto de vista do switch ele é sim um dispositivo final, então não tem necessidade de utilizar o cabo crossover aqui, tá? E bom, no laptop nós vamos fazer uma conexão sem fio então com o Access Point, tá? Só tem um primeiro parênteses. Esse laptop, eu vou dar um clique aqui, ao contrário do que normalmente nós teríamos na prática, esse laptop ele não vem com uma interface wireless por padrão, tá? Então, por padrão ele vem com uma interface de rede cabeada, uma interface Ethernet. O que nós precisamos fazer é substituir essa interface Ethernet pela interface wireless, né, uma interface Wi-Fi, para ele conseguir se comunicar com o Access Point, tá? Bom, então aqui dá para ver o formato do notebook, né, um notebook visto de lado. Então a tela está aqui e a parte do teclado, a parte de processamento dele fica aqui. E se vocês perceberem, aqui eu tenho um módulo, uma placa de rede cabeada, né? Aqui está a interface do conector Ethernet. O que a gente vai fazer é desligar esse notebook, tá? Então eu clico nesse botãozinho aqui, vocês percebem que a luz vai apagar. E aí eu vou arrastar, eu vou clicar nessa interface e vou arrastar ela aqui para baixo, tá? Para eu retirar essa placa de rede. Então aqui ficou um slot aberto, né? um slot sem nenhuma placa. Bom, como é que eu vou fazer? Para adicionar uma nova placa, eu posso estar escolhendo uma dessas aqui. Então cada linha aqui é uma interface diferente, é uma placa diferente, né? No caso, a primeira placa aqui, ó, na hora que eu clico nela, ela já estava selecionada, tá? Só vou clicar nas outras aqui para vocês verem que vai mudar. Então está mudando aqui as interfaces, as placas de rede, né? Mas o que interessa para a gente agora é justamente essa primeira, né? Que é uma interface wireless, né? Uma interface wireless que vai estar trabalhando aí a 2.4 GHz, né? Que ela é adequada para conexões à rede sem fio, né? Esse módulo suporta lá protocolos e uso que são utilizados, né, para o acesso à rede SLAM Ethernet, tá? Então a interface vai estar aqui. O que eu vou fazer com ela é dar um clique nela, segurar e arrastar ela até esse slot, tá? Aí ela vai se encaixar aqui no meio e aí é só eu ligar o notebook.
pronto, o meu computador já está com uma interface wireless. Tá? Eu vou fechar aqui. E se vocês perceberam aqui, ó, né, a comunicação wireless entre o notebook e o Access Point já foi estabelecida. Né? Só que ele foi estabelecida porque tanto o notebook quanto o Access Point eles vêm aqui com uma configuração padrão no Packet Tracer. Só que essa configuração padrão ela não é comum eu ter essa configuração no meu dia a dia. Né? Normalmente, numa rede real, nós configuramos o Access Point aqui com alguns parâmetros que a gente já vai ver e depois nós setamos esses mesmos parâmetros aqui no laptop para que eles possam conversar entre si. Tá? Então, nós vamos fazer algumas modificações aqui nessa rede. Então, primeira coisa, a gente vai mexer aqui no Access Point, então eu vou dar um clique nele. Aqui vocês vão abrir o menu Config. Aqui, nas interfaces, eu vou ter a porta 0 e a porta 1. Né? Se vocês olharem um Access Point real, gente, vocês vão ver que ele vai ter uma única interface, uma única interface aí Ethernet para eu estar ligando, conectando o meu cabo. Essa interface Ethernet é justamente essa porta 0 que eu estou vendo aqui, né? Aí vocês podem se perguntar por que esse Access Point tem então duas portas, a porta 0 e a porta 1. Bom, a porta 1, na verdade, ela não é uma porta de cabo, né? Ela é uma porta, uma interface para uma rede sem fio, né? Então, a porta 0 aqui no caso, ela é para a rede cabeada, né? E a porta 1, ela é para a rede sem fio. Então, por isso que tem essa diferença. Bom, o status aqui da porta está como on, ela está ativada. E aqui eu vou ter o SSID, né, o nome, a identificação da minha rede. Então, cada Access Point ele tem que estar associado a ele um SSID. Aqui ele está com o nome default. Nós vamos alterar esse nome, essa identificação, para rede wireless. Bem simples, né? Aqui nós temos a possibilidade de escolher o canal, né? Então o canal aqui ele vai de 1 até 11. Nós não vamos mexer nisso daqui agora, nós vamos deixar aqui no canal 6. E aqui eu vou ter o método para mim de segurança da minha rede. Essa rede, os dados quando vão estar fluindo nela, eles vão estar criptografados ou não? Ele vai obedecer um padrão de criptografia, de segurança ou não? Né? Bom, e aí nós temos a opção desabilitado, que é o que vem como padrão, o WebKey, WPA-PSK, WPA2-PSK, né? Então, esses 4 padrões aqui. Desculpa, gente, o WebKey não é um padrão, tá? O WebKey vai ser um parâmetro que vai ser utilizado aqui por essa opção, assim como o PSK Passphrase vai ser um parâmetro que vai ser utilizado pela opção do WPA2-PSK, tá? Bom, gente, esses padrões, o WEP, WPA e WPA2, nessa sequência que eu mostrei, eles são padrões históricos, tá? Então, primeiro surgiu o WEP, depois surgiu o WPA e por fim surgiu o WPA2. Tá? Bom, o WEP ele surgiu primeiro, alguns entusiastas aí fizeram alguns testes, alguns profissionais de segurança fizeram os testes e verificaram que ele é um padrão bem inseguro. E enquanto um padrão novo não surgiu, eles lançaram um padrão intermediário chamado WPA. Tá? E o padrão definitivo, por sua vez, se chamou WPA2. Por definitivo, eu não quero dizer que ele é totalmente seguro, né? Mas em comparação aos seus anteriores, ele é relativamente mais seguro, sim. Tá? Então, por que nós temos as 3 opções, sendo que o WPA2
ele é a opção mais segura, né? Bom, é simples. Se eu tiver algum dispositivo que foi lançado aqui na época do app, ou seja, uma época que não tinha o WPA ou o WPA2, ou em uma época que só existia o app WPA e não existia o WPA2, né? Então, nesse caso, eu posso ter uma retrocompatibilidade, né? Esse dispositivo ainda vai poder se conectar na rede. Apesar que, vamos dizer assim, de uns 10 anos para cá, todos os dispositivos eles trabalham com WPA2, né? Então, a não ser que seja uma situação aí de retrocompatibilidade muito específica que eu preciso ter com algum equipamento na minha rede, eu sempre vou estar optando pelo padrão WPA2. Então, eu vou selecionar aqui e aqui eu vou colocar o passphrase, né, aquela famosa senha da rede Wi-Fi. Tá? Então, aqui eu vou estar colocando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Ele necessita ter no mínimo 8 caracteres essa senha. Só um detalhe, essa senha ela não é a chave de criptografia da rede. Tá? Essa senha é só uma senha de acesso. A chave de criptografia vai ser gerada entre os nós, entre as entidades que estão se comunicando posteriormente. Tá? Aqui embaixo é o algoritmo de criptografia que eu vou estar utilizando, ou o AES ou o TKIP, né? Bom, o AES ele é um padrão mais avançado de criptografia e nós vamos utilizar ele aqui. Tá? Então, a configuração ficou o SSID, rede wireless, canal 6, método de autenticação de segurança WPA2 PSK e passphrase, aquela senha será 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bom, eu vou fechar aqui e agora já é possível observar aqui que a comunicação entre o laptop e o access point já não existe mais. Por quê? Quando nós mudamos a configuração aqui no access point, né, o laptop não acompanhou essa modificação, né? Então ele aqui acabou ficando desconectado dessa rede. Então agora nós vamos indicar aqui no laptop essa configuração, a mesma configuração que nós demos aqui no access point, para que ele volte a se comunicar com o mesmo. Então eu vou clicar aqui no laptop, nós vamos aqui na abinha desktop. Em desktop nós vamos escolher essa opção PC Wireless. Tá? Então aqui ele vai dar uma espécie de um programinha, ele vai abrir uma espécie de programinha para que eu possa me conectar a uma rede sem fio. Esse programa, em cada computador, né, ele vai ser implementado de maneira diferente de acordo com o sistema operacional. Então, no Windows vai ser de uma forma, no Linux vai ser de outra, no Android de outra, no macOS, enfim, cada sistema operacional vai implementar a sua interface de configuração de maneira diferente. Tá? Bom, aqui no caso nós vamos escolher a opção Connect e aqui no caso ele acabou mostrando aqui, ó, a nossa rede, o SSID que nós configuramos. Então é rede wireless. Tá? Aqui, bom, aparentemente tem algum bugzinho, porque o canal que ele está mostrando é 1 e lá estava selecionado o canal 6 e a intensidade do sinal, né, essa variável que a gente pode chamar de RSSI, a intensidade do sinal recebido, aqui ela está em 77%, tá? Qualidade do sinal. Bom, eu vou clicar 2 vezes, ou melhor, eu vou selecionar aqui a rede e vou clicar em Connect. Aqui eu vou ter que escolher o método de segurança, né? Então nós utilizamos lá o WPA2 e aqui na minha senha de acesso eu vou colocar a mesma que eu configurei lá da última vez. Feito isso, clico aqui em Connect e o laptop
volta a se comunicar com o Access Point. Bom, o que está faltando agora? Está faltando nós configurarmos os IPs nesses equipamentos, né? Então, a configuração do IP ela é igual ao que nós vimos aí nas últimas aulas, tá? Então, eu vou aqui na minha desktop, IP Configuration, Static, e vou atribuir um endereço para esse equipamento. Então, no caso aqui vai ser um 92.168.0.1. E nesse outro aqui, mesmo lugar, vai ser um 92.168.0.2. Então, eles estão na mesma rede física e agora eles estão na mesma rede lógica. Tá? Bom, então vamos realizar um teste de comunicação entre eles agora. Então, primeiro aqui, ó, do laptop até o computador. Bom, deixou aqui, estava escondidinho aqui o menuzinho, vou puxar ele para cá. Bom, então do laptop até o computador, então deu sucesso, né? Então vamos inverter agora do computador para o laptop. Também deu sucesso. Então o ping entre os dois aqui foi realizado com sucesso. Bom, gente, é isso o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido aí, né? E em sala de aula a gente vai fazer um exercício com base nesse cenário aqui básico que a gente acabou de estudar. Bom, beleza, gente. Obrigado por ter acompanhado aí.